Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Vinícius Mendes Lima, eu sou o presidente do Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa. Eu sou um jovem entusiasta do empreendedorismo, que é o ato, né, que fez eu mudar de vida em todos os sentidos e está fazendo com que a Besouro e a nossa equipe e eu possamos ajudar e mudar mais vidas em todo o mundo, felizmente hoje. Bom, por que mudar o mundo? Por que o empreendedorismo? Bom, com 14 anos, eu morador de uma comunidade de Porto Alegre, eu resolvi começar a empreender a partir da venda de crepe suíço, aqueles crepes no palito, na frente de escola particular. Eu estudava numa escola pública e no contraturno eu ia vender crepe para faturar um dinheirinho e incomodar menos os meus pais, podendo começar a adquirir, comprar as coisas que eu gostaria. Porque o refrigerante, por exemplo, era caro, eu queria tomar um refrigerante de vez em quando no intervalo na aula, né? Eu queria comprar uma guloseima, uma bala, um chiclete, alguma coisa e não queria pedir dinheiro. Meus pais, sabendo da situação difícil, né? Difícil é pesado, né? Mas a questão em casa de que nós cuidávamos muito com o que a gente gastava porque era muito limitado. Bom, isso fez com que me despertasse uma nova forma de conduzir a minha vida, porque eu comecei a ganhar dinheiro e eu tive um contato com a Junior Achievement, que é uma grande parceira. Hoje eu sou conselheiro da Junior Achievement no Rio Grande do Sul, que é uma associação sem fins lucrativos que apoia o empreendedorismo desde a escola. Então eu fui tocado lá na escola com o ato de empreender, de cuidar do meu dinheiro, né, de educação financeira e tal. E felizmente parece que eu absorvi muito bem o que passou na escola, porque eu comecei a empreender e não parei mais. Felizmente hoje eu posso dizer assim que eu nunca tive a carteira assinada. Tem gente que acha feio isso, eu acho, é um orgulho para mim, porque eu não passei por... Eu tive alguns estágios, não como carteira assinada, mas como contratado, como prestador de serviço em alguns locais, para ajudar a manter os meus próprios negócios. Então eu trabalhava num turno num lugar e mantia o meu negócio, custo fixo, principalmente os meus negócios, com esse dinheiro do lugar que eu trabalhava, e continuava meus negócios, sempre sonhando que esse negócio um dia fosse decolar e eu fosse ganhar dinheiro de verdade. De verdade, né? Volume de dinheiro. Bom, e aí do crepe eu montei uma produtora de formaturas. Essa produtora surgiu porque eu vendia crepe numa escola, aí uma outra escola me convidou para vender crepe dentro dessa escola, depois outra, depois outra, e depois outra, e depois outra. E eu fui colocando colegas meus de sala de aula, cara, me ajuda, eu divido contigo o lucro e tal. E aí um conceito de franchising hoje, né, de franquia, que não existia na época, surgiu em Porto Alegre, na minha região, na Zona Sul, e fez com que eu entendesse mais sobre todas as áreas do negócio, né? Produção, logística, finanças, recursos humanos. Tive que lidar com sócios, tive que trabalhar com comunicação, tive que pensar num nome, numa marca, cuidar com higiene, limpeza, e aí fui formalizar esse negócio. Então tive que aprender muito assim, apanhando, né? E perguntando e incomodando. E essa relação do pergunta, incomoda e tá bom, o crepe tá bom, com todas as escolas fez com que nós criássemos um elo que se transformou num... Cara, tu não quer fazer também não quer fazer uma festa entre essas escolas que tu trabalha? E eu fiz uma festa, depois outra festa e outra, e aí me convidaram para fazer a formatura de uma dessas escolas. Eu montei uma empresa para isso especialmente, e aí no primeiro ano foram 9 formaturas, no segundo ano foram 29 formaturas, no terceiro ano foram 35, no quarto ano 42, e assim por diante, chegando a um teto de 131 formaturas no meu último ano.
como produtor de eventos de formatura, e no meio disso eu tive casas noturnas, eu tive bares, eu tive produção musical, artística, com grupos musicais, bandas e shows. Trouxe alguns shows nacionais, internacionais para Porto Alegre, e chegou um momento da minha vida que eu me envolvi com a política para tentar ajudar a minha classe, que naquela época eram os jovens empreendedores, que continua sendo. E todas essas relações foram me levando para diversos caminhos, e um deles foi de morar no Rio de Janeiro, através de um grande amigo que me convidou para assumir um time lá. E nesse momento eu deixei a minha produtora com os meus sócios na época e subi para o Rio de Janeiro. Eu já dava aula em alguns lugares, fui morar no Rio durante 3 anos para um projeto que era para trabalhar com escolas públicas com pior desenvolvimento na aprendizagem do estado do Rio de Janeiro. Então, basicamente, as escolas que eu trabalhava eram na Baixada Fluminense, a grande maioria delas. Então, regiões realmente muito periféricas, muito vulneráveis. E ali eu conheci jovens com um brilho no olho, com uma vontade de crescer e se desenvolver e ser feliz de uma forma empreendedora, que me acendeu uma ideia no final desse trabalho no Rio de estudar mais sobre empreendedorismo na base da pirâmide. Então, como pessoas vulneráveis, sem muitas vezes conhecimento técnico, algumas não terminam nem a escola, começam a empreender e dão certo, né? Alguns têm redes de supermercado, outros redes de açougue, outros redes de lojas de guloseimas, e assim, conheço vários tipos, tá? De academia, de muita coisa. E são oriundos de comunidade sem estudo, sem uma conclusão, no mínimo, do ensino fundamental. E aí, isso fez acender uma chama de, cara, se esses caras conseguem sem conhecimento, imagina com conhecimento. E eu resolvi estudar isso, fui fazer um mestrado no Rio de Janeiro, na Universidade do Grande Rio, e no meio disso surgiu a possibilidade de eu abrir uma franquia, iniciar um processo de franchise da minha produtora de formaturas, que estava só no Rio Grande do Sul. Eu iniciei esse processo de franchise, instalei uma primeira unidade no Rio de Janeiro, uma outra unidade em Teresina, no Piauí, e uma outra unidade no interior do Paraná. E aí eu me confrontei com diversos problemas, inclusive com ilicitude e tal, de parceiros nessa época, e que acabei, né, não da minha parte, obviamente, mas que me deixou muito chateado. Eu joguei muito recurso nisso, investimento, e estava com a cabeça balançada, resolvi estudar, e aí que surgiu uma possibilidade de prestar uma consultoria, só que eu teria que ter mestrado. Eu nunca fui o cara mais estudioso do mundo, eu estou hoje arrumadinho aqui num escritório bonito, mas eu sempre fui um cara que trabalhou muito mais do que estudou, porque eu trabalho desde cedo. E nessa vez eu resolvi estudar. Não, eu quero estudar. Eu quero ter a melhor nota e eu quero aprender realmente, eu estou vindo aqui para isso. Iniciei o mestrado, no meio do primeiro ano de mestrado. O processo de franquia esse da produtora me tomou muito tempo, tive que fazer uma escolha, novamente eu optei pelo trabalho. E quando eu me deparei com essa problemática do processo de franquia, que eu ia me ferrar com isso tudo, eu parei e me dediquei somente ao estudo. E um amigo estava estudando na Argentina, e eu sempre tive a vontade de ser fluente, né, em alguma outra língua. Resolvi então fazer o teste para essa universidade, passei e fui morar em Buenos Aires, na Argentina, onde eu continuei o meu mestrado, que tratava sobre forma de gestão dos empreendimentos advindos de comunidades, favelas e periferias do Brasil. Era esse o início da pesquisa. Quando eu cheguei na Argentina, eu vi que existia comunidades que nem no Brasil, mas assim, mesmo tamanho, inclusive gigantes,
Logo do lado do aeroporto eu passava parecia uma cidade, né? Eu perguntei pro motorista do táxi que cidade era aquela, né? Se era alguma cidade do lado de Buenos Aires. Ele falou, não, é Buenos Aires. Eu perguntei, mas então o que é isso? Na Argentina tem uma quantidade de comunidades de periferia e de pessoas vulneráveis, pobres, assim, né? Numa proporção de população que nem o Brasil. E aí eu resolvi conectar, né? Fazer um estudo dos empreendimentos, né? Gestão e empreendimentos das maiores favelas do Brasil e maiores favelas da Argentina. E como a minha proposta era realmente estudar, primeiro dia de aula, meus colegas que possam ver essa apresentação aqui, essa conversa que a gente está tendo hoje, que me corrijam, mas no primeiro dia de aula, o professor que se apresentou, terminou a aula, eu fui até o professor e falei, professor, eu gostaria de ajuda para fazer a minha tese, né? Que lá na Argentina chama tese, a dissertação de mestrado. E ele falou, menino, mas começou agora as aulas, deixa passar um semestre, 2 semestres e a gente começa a organizar. Falei, professor, eu não vim para dançar tango e tomar vinho, professor, eu vim para fazer essa tese, para defender essa tese e ser mestre, e terminar esse curso. E aí ele falou, me manda alguma coisa, o que tu já tem por e-mail. Aí eu mandei, e resumindo, ele virou meu orientador. Ele é uma pessoa muito influente na Argentina, professor em mais de 10 universidades, coordenador de 5, 6 cursos de universidades diferentes, federais, estaduais, nacionais, e em outros países, inclusive. E eu fui contemplado, depois de muito estudo, né, com um 10 nessa tese, nessa dissertação de mestrado, que veio se tornar um livro, que se chama A Riqueza das Favelas, ou La Riqueza de los Barrios Pobres, que está em português, né, e espanhol, que foi, quando eu concluí, eu resolvi transformar isso num livro. Uma amiga estava começando uma editora, me convidou, Vini, tu tem que fazer um livro disso, resolvi fazer, e esse livro abriu muitas portas, me levou para outros países, outros lugares, e alguma coisa ainda mexia assim, tá, legal o conhecimento, mas como é que eu posso ajudar essa galera? Porque se o cara, aquilo que eu falei antes, né? Se o cara não tem conhecimento e consegue montar uma rede de mercados, uma rede de farmácias, e começou sem nada, e não estudou, esse cara é bom. Tu imagina ele com conhecimento, né? Com técnica e muito conhecimento. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a traçar um paralelo de que cada um me respondeu na pesquisa, com relação à gestão e tal, e a história de cada um. Então, eu comecei assim, depois eu fiz tal coisa, aí eu não tinha dinheiro, fiz assim, peguei emprestado não sei o que, aí comecei na sala emprestada, aí eu consegui dinheiro, comecei a alugar um negócio, aí eu consegui mais um dinheirinho porque eu estava vendendo bem e comprei produtos em atacado para pagar mais barato. E assim foi indo. E eu peguei as características argentinas e brasileiras e fui montando, mesclando, e cheguei num método que se chama By Necessity. Esse nome, podem rir aí, tá? Ele tá em inglês, que é o por necessidade, em português. Porque quando eu estava escrevendo esse método era para eu dar aula. Eu fui convidado a lecionar, quando eu terminei o mestrado, na Universidade Federal de Buenos Aires, que é uma das mais importantes universidades da América Latina, né, segundo diversas revistas e tal. Então eu dava aula de mestrado em marketing, e uma das minhas matérias era plano de negócios, e eu queria dar um plano de negócios real. Eu não queria que as pessoas fizessem um plano para fazer e ter uma nota. Eu queria que eles pudessem realmente abrir um negócio com aquilo. E eu não acreditava nos modelos tradicionais que existem hoje, e nem nos mais tradicionais, né, um pouco mais antigos, e os muito recentes, como o Canvas e Lean e outros, eu ainda achava não prático para pessoas que não têm a parte teórica, né, quem não estudou, ou quem não tem uma percepção de mundo e de negócios tão grande assim.
Nasceu numa comunidade, nunca saiu daquela comunidade, nunca viajou, nunca teve nada de conhecimento além daquela bolha de um bairro ou de uma favela. É muito difícil que tu compreenda coisas que tu vai ler num Canvas, por exemplo. Então eu não acreditava e resolvi montar um modelo. E aí esse modelo foi baseado nessa conversa com os empreendedores que eu fui traçando e se tornou um método, e eu apresentei para os alunos esse método, dizendo, olha, esse aqui é um método que vocês podem abrir um negócio real. Eu quero que vocês coloquem em prática aqui algum sonho que vocês gostariam de ter um negócio. Obviamente, por ser uma aula, vocês não são obrigados a abrir um negócio, mas essa é a ideia. E aí surgiu a metodologia By Necessity, que também virou um livro que se chama By Necessity Business Plan, ou que está em espanhol também. Elabora um plano de negócios by necessity ou por necessidade. E foi um sucesso. Os alunos ficaram eufóricos, eles terminavam as aulas querendo de fato abrir um negócio. Muitos se abriram negócios, até hoje agradecem e tal, mandam e-mail, Facebook. Então, assim, eu fiquei mexido com aquilo, pensei, será que funciona também na comunidade mesmo? Onde eu testei esse negócio, onde eu formulei esse negócio. Eu esqueci de falar, né? O nome em inglês veio porque eu pensei, se essa metodologia um dia realmente virar uma coisa importante, alguém achar que funciona, se tiver em português, tem um preconceito com o português. Se tiver em espanhol, melhor. Mas ainda tem um preconceito com os países latinos. Eu vou botar em inglês, porque se pelo menos o cara botar no Google By Necessity, ele vai chegar numa publicação, vai chegar na minha publicação, vai chegar no meu livro. E aí ele vai clicar, vai ver que é um brasileiro, e aí se ele vai abrir ou não é outro problema, mas ele vai chegar lá no livro. Que era a intenção, vai chegar na metodologia. Bom, felizmente ela se tornou um sucesso. Ela já está em inglês, já está em espanhol, já está em português. Está virando agora para russo e futuramente em mandarim. E essa metodologia foi testada, então, em comunidades periféricas, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e na Argentina, em Buenos Aires. E a taxa de conversão, que a gente chama, que é, para cada 10 alunos atendidos, 7 abriam um negócio, depois do curso. 30 dias depois, os caras mandavam uma mensagem falando, professor, olha aqui, que legal, estou ganhando dinheiro, muito obrigado, o senhor mudou minha vida. E eu ficava assim, caraca, funciona o negócio, que demais, sabe? Agora eu estou podendo ajudar as pessoas com conhecimento que eu tenho, com a academia, com a parte acadêmica que eu tive que cultivar, e com o empírico que eu já vivi, e com conhecimento de mais um monte de pessoas, oriundas de comunidade e tal, que por ironia, não tem conhecimento técnico para me gerar conhecimento. Eles têm conhecimento que a gente chama de empírico. E esse conhecimento empírico se transformou numa metodologia que originou a Besouro, que começou como Besouro Suco. Um agradecimento especial ao meu amigo Maurício, o Resenha, meu amigo que trabalhava na Viva Rio, que é uma das maiores ONGs do mundo, e me oportunizou apresentar esse método numa comunidade. Eu tinha que dar um nome para isso. Nós saímos para tomar uma cervejinha e começamos a trocar ideias sobre isso, e surgiu o Besouro. E o Besouro eu sempre gostei de nomes mais extrovertidos, e Besouro Suco, tu chama 3 vezes que surge um besouro para te ajudar, eu apareço para te ajudar, porque era só eu, né? Voluntário isso. E aí numa primeira contratação acharam um nome muito extrovertido, se poderia ser apresentado só como Besouro, e aí se transformou em Besouro, de forma efetiva, agência de fomento social, porque é para fomentar atividades com fins sociais. E aí é uma surpresa, né? Inclusive para mim isso não foi todo planejado, de tudo que aconteceu. Depois disso, nós testamos em Porto Alegre, com o município, com a prefeitura, foi um sucesso.
Outra prefeitura começou a procurar, e outra, governos estaduais, porque isso na mídia, né, todo mundo dissemina e lê, hoje com as redes sociais é muito rápido, até que chegamos ao governo federal. Eu participava de um comitê consultivo para a elaboração do Plano Nacional de Startups do Brasil, como convidado, e aí eu expliquei o que eu estava fazendo, né, como agente de transformação nesses municípios que nós já atuávamos. Fui convidado a apresentar isso para o governo federal, para uma pasta da Presidência da República, e essa pasta pediu, né, falou que queria abrir um edital para empreendedorismo para jovens negros da população periférica, favelas do Brasil. E aí eu apresentei, mas apresentei esse projeto baseado na metodologia que eu criei, que eu já havia registrado, que eu também já aprendi bastante, já apanhei bastante. Então já havia registrado e falei, tá aqui, mas é com a nossa metodologia, é uma metodologia que é só nossa. Bom, então a contratação é diferente e tal. Resumindo, contrataram, e nós servimos a quase 150 municípios brasileiros, atendemos mais de 3.000 jovens, montamos mais de 1.300 negócios. No Inova Jovem, então, nós tivemos 78%, Nova Jovem é o programa, o nome do programa, do governo federal. Nós tivemos 78% de conversão, ou seja, de 1.000 alunos atendidos, 780 se tornaram empreendedores em até 3 meses depois do curso. Nós fizemos esse acompanhamento depois do dia a dia da metodologia, que por 3 meses nós ligamos, e eles podem ligar para a gente pelo 0800 para tomar informações e dúvidas e a gente orientar o plano que eles fizeram conosco, através dessa metodologia, para que ele de fato consiga tirar do papel e ultrapasse aquelas primeiras dificuldades do início de um negócio. Essa metodologia, ela se transformou numa linda matriz, que eu, em outro momento aí eu posso passar para vocês. Essa matriz ela é dividida em 11 etapas, e essas etapas finalizam num plano de ação, e no meio delas nós temos a criação da marca de todos os alunos. Então todo mundo sai com um negócio real, com marca feito. Uma marca feita por designers, uma equipe de designers que sobe uma folha de briefing dessa marca para um sistema, os alunos, né, preenchem, o professor sobe no sistema, os nossos designers recebem, devolvem para o professor em até 48 horas, o professor imprime e entrega para quem quer digital e para quem quer físico a marca do aluno. E depois, por 3 meses, a gente acompanha esses alunos depois do término da metodologia, que acontece em 5 dias, em 30 horas. E normalmente de segunda a sexta-feira. Então, a metodologia chegou a quase 150 municípios, isso deu um barulho muito grande, e nós fomos convidados a participar de uma reunião de ministros, da cúpula de ministros do G20 em Madrid, porque foi um dos principais programas do governo federal, mais comentado nas redes sociais, inclusive, na época. E lá em Madrid, nós pudemos apresentar para outras nações, e foi um sucesso, e a partir de lá a coisa deslanchou de uma forma que nós hoje atendemos países africanos, numa parceria com a CPLP, os países de comunidade de língua portuguesa, o Fórum de Juventude desses países. Atendemos aos Conselhos Nacionais de Juventude de todos os países de língua portuguesa no mundo. Então nós temos uma atuação muito forte na África hoje. Iniciamos em Guiné-Bissau, que é um país que tem o 9º IDH mais baixo do mundo. Nós iniciamos um processo agora de criação da primeira incubadora pública da África Ocidental, e estivemos em Portugal, estamos na Espanha, né, em Portugal, estamos no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Costa Rica,
Estamos chegando no Equador, em alguns outros países, Colômbia, e com consultores capacitados por nós, que hoje vivem nesses lugares, estão aplicando nossa metodologia com parceiros locais, a nível estadual, federal, né, ou municipal. E no meio disso as empresas começaram a nos encontrar de forma passiva mesmo. Pô, vocês não podem prestar esse serviço para a gente, nos ajudar? As fundações, os institutos, os setores sociais, né, e de responsabilidade social das principais empresas do Brasil e do mundo começaram a nos procurar, e hoje nós fornecemos a Gerdau, fornecemos a Votorantim, a Souza Cruz, ao Sicredi, ao Itaú, e entre outras empresas. E estamos num momento, apesar da crise, de expansão, atendendo 2.000 alunos por semana em diversos locais. Então a coisa tomou uma forma muito grande, e isso tudo originou um outro livro que se chama Canvas das Favelas, que eu escrevi, ou Canvas de las Villas, que conta aqui 100 casos de sucesso de empreendedores oriundos da nossa metodologia em todo o Brasil, com muito orgulho, e que mudaram as suas vidas a partir do empreendedorismo. A culpa não é da Besouro. A Besouro só dá instrumentos e um pouco de motivação com a nossa mentoria, com a nossa incubação, que a gente chama de incubação remota, que é esse acompanhamento quase que diário durante 3 meses a esses empreendedores. A renda inicial desses empreendedores média é de menos um salário mínimo. O investimento inicial de todos esses negócios médio é de R$300, e o faturamento médio dessas empresas é de R$2.400. Então, gerando uma renda média, tirando, né, o lucro líquido aí de aproximadamente R$1.500, R$1.600, porque a grande maioria dos empreendedores oriundos são de serviço, né, da categoria de serviço. Então a margem de lucro é bem grande. Então aí chegando a perto de 40%. Então o que eu trago para vocês é uma realidade muito diferente, um público muito diferente, mas que está em voga, né, infelizmente, em função da pandemia que nós vivemos, mas torna o informal, né, torna a pessoa vulnerável, a pessoa que vive em comunidade, em periferia, em favela, em pessoas mais visíveis, né, da visibilidade aos invisíveis, a partir de um problema que deveria ser de todos, que é de desenvolver e melhorar a vida dessas pessoas, que acabam tendo que melhorar por si próprios, porque o poder público chega muito raso para ajudar essas pessoas, e nós, como organização da sociedade civil, tentamos contribuir para essa transformação de uma forma mais rápida e mais ampla, e não dando peixe, ensinando a pescar, que é um dito muito conhecido e que nós temos muito orgulho de fazer. Então isso é uma forma, claro que resumida de tudo que nós estamos fazendo, temos outras atuações, mas esse é o cerne, né, o coração do negócio. Nós atendemos hoje todos os públicos, indígenas, quilombolas, idosos. Começamos com jovens, né, mas atendemos todos os públicos. Temos um atendimento especial em escolas públicas em favelas, em comunidades muito vulneráveis, onde a gente insere o mundo da tecnologia, o futuro do trabalho através de drones, impressoras 3D, ensino de arquitetura, de robótica, TI, etc. E atendemos também jovens vulneráveis de periferias com um atendimento mais socioafirmativo, assim, onde temos uma contribuição mais completa, onde a gente utiliza psicólogos, assistentes sociais e tal, dentro de centros da juventude aqui do estado do Rio Grande do Sul, e estamos também no processo de expansão.
Então, com muito carinho foi gravado isso para vocês e espero que seja um sucesso o evento da Ampla e que nós possamos mexer um pouquinho com a forma de pensar o ato de empreender de cada um de vocês, porque pode sim se empreender no caos, pode sim se empreender com pessoas em vulnerabilidade e pode sim inclusive ganhar dinheiro com isso, ou pelo menos viver de uma forma legal, né? Dormir com a cabeça no travesseiro mais tranquila e com orgulho do nosso dia a dia, do acordar e do trabalhar por uma coisa que nos faz muito bem e faz o bem a todos, né? Ao próximo. Muito obrigado e contem comigo, as redes da Besouro, agenciabesouro.com.br, o meu Instagram pessoal, vini.marketing, o da Besouro, Agência Besouro, ou Besouro da Silva, que é o nosso personagem, né? O da Silva Raiz, que se comunica com todo mundo. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade, estamos juntos. Contem com a Besouro para transformar também um pouquinho a vida da cidade de vocês e do habitat de vocês. Um grande abraço.